capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, verso 23 a 27. Lucas 9, 23 a 27. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, deles se envergonharão o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. É verdade, digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Senhor nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, pelo dia concedido, pela tua proteção, pelo teu cuidado, Senhor, pelo alimento, pela saúde. Também lembrando dos irmãos que estão enfermos, Pai, recuperando, viajando. Em qualquer situação, Senhor, derrama a tua graça, a tua bênção sobre os nossos amados irmãos. Também lembramos dos que estão, ó Deus, vacilantes, enfraquecidos, dominados pelo mundo, Senhor, amando o mundo mais do que amando a Ti. Igualmente, ó Deus, que haja da Tua parte uma ação de trazer esses irmãos de volta para Ti, Senhor, para que reconheçam quão grande és Tu e que sem Ti nada podem fazer, nada podem ser. Ó Deus, em cada vida faz a Tua obra. O Espírito Santo tem liberdade para falar em cada coração. Te louvamos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então Jesus aqui, ele está encerrando um discurso que ele vem fazendo em Lucas capítulo 9. Então ele prediz a sua morte. E no final dessa predição, ele fala de como seria a vida cristã. A vida cristã, meus irmãos, é cheia de compromissos e cheia de obstáculos também. Ninguém pensa que será fácil. O crente deve se preparar para batalhas diárias, batalhas cruéis. Não serão embates para apenas arranhá-lo, mas o objetivo do inimigo é destruir cada dia. Ele vem com a força para destruir a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida cristã. E se nós não tivermos a força de Deus, não tivermos o poder de Deus em nós, se não formos protegidos pela couraça da fé, da justiça, do Evangelho, certamente seremos presa fácil às mãos do inimigo. Então Jesus coloca a vida cristã num patamar muito elevado. Primeiro ele começa dizendo: se alguém quer vir após mim, essa é uma decisão que tem que se tomar. A vida cristã é o seguir a Jesus, não é o andar perto dele. Não é acompanhar, recuar, continuar, voltar. A ideia é de uma caminhada constante, uma caminhada que passa por toda dificuldade, mas não desiste. É uma marcha.
com Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O primeiro obstáculo que ele coloca aqui para o seguidor de Jesus Cristo é amar mais a Deus do que a si mesmo. A natureza humana tende a se proteger e a colocar elementos que possam lhe causar bem ou trazer benefício. O ser humano, de modo geral, ele não gosta de negar nada a si mesmo. Ele acha que tem direito a todos os prazeres que a vida pode dar. Quando se converte, continua com esse mesmo pensamento. Eu vou encontrar um lugar onde eu possa ser feliz. Eu vou encontrar uma igreja onde eu possa ficar assim, sem uma ação, sem compromisso, sem responsabilidade. O ser humano sempre procura um lugar de estabilidade para não ser confrontado com compromisso, com responsabilidade. Mas Jesus está dizendo, se alguém quer me seguir, tem que dizer não a essas coisas. E é um não diário, dia a dia. Dia a dia é uma luta para dizer não aos prazeres, aos desejos, aos pensamentos que normalmente invadem o nosso coração. Você vê que tem muitos crentes e muitas pessoas que se dizem crentes que andam segundo a sua vontade, longe da vontade de Deus. Então prefere seguir os seus pensamentos, o seu modo de vida que aprende com o mundo. Só que aquilo que o mundo ensina geralmente é contrário a Deus. Quase sempre a filosofia de vida humana, os valores do mundo, entram em atrito com os valores espirituais. É quase impossível que o mundo fale alguma coisa, ensine alguma coisa que esteja paralelo, esteja em consonância com a palavra de Deus. Então, dia a dia, a pessoa tem que negar a si mesmo. Negar a si mesmo é dizer não a si. Não é se anular, não é se destruir, mas dizer não à sua carne. A carne que pede para fumar e dizer, não, você não vai fumar hoje. Eu vou te negar o cigarro. Eu vou te negar a bebida. Eu vou te negar a mentira. Eu vou te negar o furto. Então, dizer não a si mesmo é dizer não. Quando um desejo maligno crescer em nós, dizer não. Não. Eu não vou permitir que a minha vida, o meu corpo, faça essa coisa. É dizer não para qualquer sentimento, para qualquer desejo impuro que possa te incitar naquele dia. Negar-se a si mesmo é isso. É dizer não para o pecado. É dizer não para as coisas que vêm para prejudicar a tua fé e a tua comunhão com Deus. E por isso diz aqui, negue-se dia a dia. Não é uma vez no mês, não é aqui acolá, é diariamente ter essa percepção de dizer não àquilo que é errado e sim àquilo que é correto. O padrão da vida cristã é alto. Graças a Deus que é alto, porque Deus não é do mundo, Jesus não é do mundo, nem nós somos do mundo. E também Ele nos incita a tomar a cruz. Tomar a cruz, meus irmãos, nada mais é do que assumir as dificuldades da vida cristã. A vida cristã, ela impõe sacrifícios, ela impõe dificuldades, que aqui é tratado como tomar a cruz. Ninguém pensa que Jesus, ao tomar a sua cruz, recebeu alguma coisa aliviadora. A cruz era pesada, a cruz feria, a cruz oprimia, a cruz humilhava. Então o crente tem que saber que na sua vida ele vai passar por dificuldades, como alguém está carregando uma cruz. Carregando essa cruz sem deixá-la ao lado. Conta-se a ilustração de um cristão, é apenas uma ilustração para apresentar uma verdade, que quando
quando ele recebeu Jesus como Salvador, ele ganhou uma cruz para carregar. E por algum momento, por alguns dias, ele carregou essa cruz, ele enfrentava as dificuldades da vida, aquilo que a fé exigia dele, ele praticava, lutava como um herói para defender a sua fé, a sua crença, mas ele se cansou dessa luta, então ele mandou diminuir a sua cruz. Ele já não queria ter inimigos, já queria ter uma vida mais mansa, então ele mandou diminuir a sua, cortou então a sua cruz, cortou um pedaço aqui, e a cruz já era pequena, ele já podia ter mais facilidade na vida, e foi. E algum tempo depois ele achou que poderia diminuir um pouco mais a sua carga. E ele então diminuiu a sua cruz ao ponto de ficar desse tamanho, uma cruz bem pequenina. É aquela cruz que leva só uma vez na semana para a igreja, senta lá e pronto, não se envolve com nada, não está nem aí, a mensagem entra aqui, sai por aqui, e está doido para ir embora, quer chegar em casa logo para ver o jogo. A cruz é bem pequenina, o compromisso é quase zero. Tem muitos crentes assim que a cruz é nada, não tem cruz na vida dele, não é nada. E quem não tem cruz não segue Jesus. Mas chegou o dia dele se encontrar com Deus. E quando chegou no dia do encontro com Deus, ele notou que havia um abismo, um vale muito grande, um abismo entre ele e a eternidade. Entre o lugar que ele estava e o outro lado havia um vale, um abismo. E ele então ficou ali sem saber o que fazer. Ele não podia pular, era muito longe, não podia descer e subir, porque era impossível, era um abismo sem fundo, sem fim. E ele então ficou meditando como passar para Deus, como passar para o outro lado, uma vez que a sua condição não lhe dava, a sua vida não lhe dava condição. Ele disse: olha, coloca a sua cruz. A ideia é que você coloca a sua cruz e passa por cima dela. Muitos cristãos estavam lá fazendo isso com a sua cruz. Mas a cruz dele é tão pequena que não tinha como ele colocar. Ele percebeu que a facilidade da vida cristã o afastou do céu. Então o crente deve ter muito cuidado. O que essa ilustração ensina, meus irmãos, é que uma vida cristã muito facilitada, muito descomprometida, muito fora da realidade, e uma vida cristã genuína, pode nos levar a lugar nenhum. Pode ser uma vida inútil, é uma perda de tempo. Quem não vive a plenitude do Evangelho está perdendo seu tempo. Não pensa essa criatura que terá de Deus a aprovação. Deus colocou sobre nós um compromisso de tomar a cruz e seguir Jesus. Essa cruz necessariamente nos leva à obediência a Cristo. Jesus nos colocou responsabilidades, compromissos, nos fortaleceu, nos abençoou, nos chamou para si, para que nós possamos segui-lo. Não é conivente com a vida cristã um crente que não quer obedecer a palavra, que não quer seguir a palavra, que não quer viver a palavra de Deus. O crente é um seguidor. O crente, ele é um discípulo. E a palavra discípulo descreve alguém que segue o mestre, que aprende com o mestre, que segue ao mestre. E na medida do possível, com a convivência e com a comunhão com o mestre, se torna parecido com ele. Esta é a grande finalidade da vida cristã, meus irmãos, é fazer com que cada crente seja tão íntimo a Deus que dia a dia se torne parecido com ele. Pedro não percebia isso, mas quando ele foi confrontado lá no dia da prisão de Jesus Cristo, mesmo que ele negasse, as pessoas viram nele uma pessoa diferente, atitudes diferentes, palavras diferentes. Mesmo estando no meio daquela multidão raivosa, enfurecida, Pedro, de alguma maneira, ele exalava um perfume diferente, ele é diferente. O empregado disse: você é seguidor de Jesus, você é parecido com ele, você fala como ele. E o que deveria ser honra para Pedro,
falou para ele um momento de escárnio. Não sou parecido, nem conheço. Você é parecido com ele, você é discípulo dele. Só pode ser. Você é diferente. A empregada notou e Pedro negou. Muitas vezes acontece isso na vida dos crentes. As pessoas perguntam: você é crente? Ah, não sou não, não sou não. Então, o próprio crente nega a sua personalidade cristã. Mas Jesus disse: você é crente, você realmente é crente, então tome essas atitudes. Diga não aos seus desejos carnais. Tome a cruz que eu te dei, enfrente as situações com coragem, com perseverança, com fidelidade, creia, obedeça e siga. Siga Jesus para onde Ele te mandar. Não fica fazendo teu próprio caminho. O crente não tem um caminho. O caminho dele é a vontade de Deus na vida dele. Deve sempre procurar saber o que é que Deus quer para a sua vida e entender que tudo é para a glória de Deus, não é para a nossa glória não. Não é para a glória do homem, não é para o benefício do homem, mas toda a nossa vida deve ser em função de fazer a vontade de Deus em nossa vida. Então ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Nesse contexto do certo, que aqui é um contexto do certo. Geralmente quando lemos esse texto, colocamos um contexto de um perdido ali, uma pessoa que não é crente. Mas aqui, no contexto, Jesus está falando de crente. Você vai perder a sua vida. Como o crente não perde a salvação, como devemos entender esse perder a sua vida? No final da sua vida, você vai ser um crente fracassado. Crente, mas fracassado. Você perdeu a sua vida. Quantas vezes nós, na velhice, eu perdi aquela oportunidade, eu podia ter feito aquele negócio, eu podia ter feito aceito aquela proposta, eu poderia ter feito aquilo que me pediram para fazer, eu perdi a minha vida. Se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse estudado para aquela prova, se eu tivesse tivesse ido naquela visita, se eu estivesse lá, minha vida seria diferente. Então, perder a vida é perder oportunidades para ter uma vida melhor. Então, é nesse contexto que ele está falando aqui. Muitas vezes o crente ele é chamado para uma tarefa, para uma missão, e ele recusa, ele não quer dizer não a si mesmo, ele não quer abrir mão do seu conforto, ele não tem coragem de seguir a Deus, ele não quer tomar uma cruz, e ele perde a sua vida. A vida que Deus sonhou para ele perde. Poderia ser uma bênção, poderia ser abençoado, mas ele perde as oportunidades porque quis resguardar a sua vida. Teve preguiça, teve medo, sentimentos que não convêm a crentes, e ele perdeu grandes oportunidades de servir a Deus. Momentos preciosos que ele podia usar para a glória de Deus, ele perdeu. Então perdeu a sua vida. Quantos crentes não perderam a sua vida? Eu conheço pastores que perderam seus ministérios. Eu conheço os crentes que perderam a sua vida cristã. Hoje estão no mundo. Perderam a vida porque não souberam dizer não a si mesmo. Não souberam suportar o peso da cruz e não quiseram seguir Jesus. Se você não disser não aos seus desejos, os desejos te levarão para longe de Deus. Ou a Bíblia te leva para longe do mundo, ou o mundo te leva para longe de Deus. Essa é a mais pura verdade. Então Jesus está dizendo: olha, você vai perder a sua vida. Se você não quiser vir após mim, se você não quiser negar-se a si mesmo dia a dia, e se você não quiser tomar a sua cruz, desculpe dizer, mas você perdeu a sua vida. Você não vai ter um testemunho cristão, ninguém vai lembrar de você como herói da fé. Você será lembrado como alguém que passou pela vida de modo inútil. Uma pessoa aí na vida, uma pessoa
pessoa já em idade, né, avançada, olha para trás, está aí, criei minha família, meus filhos, construí o meu lar, estou bem de casa, na minha casa, meus filhos, meus netos, meus bens aqui, que eu ganhei nessa vida, trabalhando. Fiquei lembrando agora o pai do Vinícius aqui, né, do Flávio, Expedito. A vida toda foi trabalhando, construindo. Mas no final da sua vida ele podia dizer, olha, aí uma casa para o Flávio, uma casa para o Expedito, uma casa para minhas filhas. Ele viu o resultado da vida dele, o trabalho dele. Mas se ele tivesse sido um vadio, um beberrão, um vagabundo, o que ele deixaria? Qual era o legado que ele deixaria? Nem honra. Hoje a gente lembra dele como um trabalhador, honrado, que criou sua família com disciplina, mesmo sem muito conhecimento acadêmico, mas com a fidelidade a ele mesmo e a Deus. Então veja, meus irmãos, ele chegou no final da vida como uma pessoa que um vencedor. Mas tem muitos que no final da vida não tem nem onde reclinar a cabeça, porque não valorizaram, não prestaram atenção, não viveram de modo correto a vida cristã, ou a vida normal mesmo, perderam a vida. Quantos, em vez de ter um lar, uma família que o apoia, estão aí nas calçadas pedindo um prato de sopa? Perderam a vida. Espiritualmente pode acontecer de você passar a sua vida toda como crente e ser alguém na favela, na sarjeta, porque você não aproveitou as oportunidades para aprender na escola dominical, você não aproveitou a oportunidade para ir no culto de oração, orar e receber bênção e abençoar as pessoas, você não aproveitou a oportunidade para aprender, para ter comunhão, não aproveitou a oportunidade para evangelizar, perdeu a sua vida por quê? Nesse tempo você está ganhando o quê? Me diga o que o irmão ganha na hora que ele está perdendo na escola dominical. O que é que ele está ganhando? Naquela hora, no nosso caso, 5 às 6. Estou achando jogo de futebol. Muito bem, você vai ganhar quantos de jogo de futebol? Diz o Expedito, né? Eu ia assistir futebol se eu ganhasse alguma coisa. Quanto é que você ganhou? Não ganhou nada. Você não ganhou um centavo. Você não ganhou nada de conhecimento de Deus. Você ganhou foi culpa, porque naquela hora era para estar lá com Deus, na igreja. Você perdeu aquela hora, perdeu. O resultado é perdição, você perdeu. Então todo domingo você tem perdido esse tempo. Perdeu a sua vida. Tem crente que vai chegar no céu sem, irmão Paulo, tem crente que vai chegar no céu sem um dia de escola dominical. Tem crente que vai chegar no céu sem um culto de oração na vida. Tem crente que vai chegar no céu sem ter dado testemunho para uma pessoa, sem ter dado um folheto para uma pessoa. É uma vida perdida. É uma vida perdida. 40, 50, 30, 20 anos jogado na lata do lixo. Jesus está dizendo você. Esse contexto aqui é um contexto, né, irmão? É um contexto cristão. É o crente, não é o homem lá, ao perder a sua vida. Somos nós. Estamos perdendo a nossa vida porque não temos coragem de dizer não a nós mesmos, não temos coragem de tomar a cruz, não temos coragem de seguir Jesus como deve ser seguido. A vida cristã é uma porcaria e no final não tem nada. Não tem nada. Quando eu cheguei aqui na nossa igreja, tinha um rapaz que assistia conosco. Alguns lembram dele ainda, o irmão Túlio. Muito antigo, eu acho que o Alves lembra dele, né? Mas era muito antigo. Não sei se Alves lembra dele. Eu acho que era ele. E esse rapaz, ele era assim, ele via numa igreja, na outra ele não tinha paradeiro. E um dia eu cheguei para ele e disse, irmão Túlio, o irmão procura na igreja para se congregar. Seja útil nessa igreja, ele tocava muito bem, ele era um excelente músico. E eu disse, olha, Túlio, eu vou dizer uma coisa. Quando você morrer, do jeito que você está aí, você não vai ter uma igreja para receber o teu corpo, porque você não pertence a igreja nenhuma. Você fica cada semana numa igreja diferente,
quando você morrer, você não vai ter quem te sepulte. Rapaz, fechei a boca, meus irmãos, um mês esse cara morreu. Ele tinha um câncer na pele e morreu nesse câncer. Morreu no domingo, morreu no sábado à noite. Quando foi domingo, a nossa escola era de manhã, sábado, domingo de manhã. Mas foi de manhã, umas 10 horas, a mãe dele chegou da igreja. Muito bonito, né, pastor? Meu filho morreu ontem, vai ser sepultado agora à tarde. Nem um pastor apareceu lá. Muito bonito mesmo para ele. Eu avisei a ele, eu falei para ele que ele deveria ser um servo de Deus melhor, mais aprumado, mais obediente, para que ele pudesse ter pelo menos uma igreja, que ele pudesse dizer que era a sua igreja. Seu filho não tem igreja, seu filho não tem compromisso, não tem ministério, não tem nada. Ele anda só com o violão para cima e para baixo. Quando chamar ele para tocar, ele toca. Tem igreja, seja onde for. Então ela veio cobrar de mim uma coisa que mas assim mesmo, eu terminei a escola, fui daí, irmã Zulene, nós fomos lá, não ainda deu tempo de chegar, mas quando o crente não tem compromisso, ele passa por essa vida e não deixa legado, não deixa lembrança, não deixa saudades, e como Jesus disse, perdeu a sua vida. Não perca a tua vida, seja útil a Deus, procure ser bênção para Deus, procure estar inserido no contexto da adoração, do serviço, da vida cristã. Não passe por essa vida cristã como alguém que perdeu tudo, porque muitos, infelizmente, abandonaram a Cristo, têm perdido a sua mocidade, perdido a sua vida, porque não tem coragem de seguir a Cristo. Quem quiser salvar a sua vida, preservar a sua vida, vai perdê-la. Mas ele conclui dizendo: e quem perder a vida, quem deixar os seus prazeres carnais imediatos para assumir responsabilidade comigo, quem perder a vida, quem dizer não a si, quem perder a vida é tudo isso, é dizer não a si, quem perder a vida de fato, de verdade, em verdade, esse salvará a sua vida. Toda a dedicação, toda a fidelidade, todo o esforço que o crente faz na obra de Deus, meus irmãos, não é irmão. Deus vai dar muito mais. O que você investir na obra de Deus será dado muito mais, em todas as áreas. Toda lágrima que você derramar na obra de Deus, Ele vai te recompensar com alegria infinita. Todo recurso que você envolver, seja físico ou mesmo monetário, financeiro, Deus vai te dar muito mais, porque Ele tem feito isso. Então, quem perde a sua vida, quem perde o seu tempo para dedicar-se a Deus, de fato está ganhando. Deus é o melhor banco do mundo, por assim dizer, né? O melhor investimento do mundo é investir na obra de Deus. A vida em Deus é o melhor investimento. Quem investe no mundo vai para o inferno. Quem investe em Deus vai gozar com Ele a eternidade no céu. Quem perder a sua vida vai achar. E quem preservar a sua vida vai perder. Essa é a grande mensagem de Lucas capítulo 9, verso 23 em diante. Que Deus abençoe e nos faça prosperar em segui-lo, em obedecê-lo, em honrá-lo, em torná-lo conhecido, em conhecê-lo e torná-lo conhecido ao mundo. Deus abençoe.